Meu amigo torcedor vascaíno, se não tem jogo de futebol por conta da data FIFA, tem treta entre diretorias de clubes cariocas. O Vasco da Gama de Pedrinho e o John Textor de Botafogo entraram novamente nessas últimas horas em um conflito. Pedrinho, inclusive, há poucas horas atrás, nessa madrugada de quinta-feira, deu uma resposta bem dura ao atual norte-americano CEO do Botafogo. Inclusive, em nota, o Pedrinho diz as seguintes aspas, meu amigo torcedor vascaíno: as pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade. Além disso, ele falou muito mais para John Textor. A gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês nesse Acorda Vascão, falar sobre essa treta que tá rolando entre a diretoria do Vasco e a diretoria do Botafogo, inclusive uma tretinha aí antiga, porque John Textor cismou de defender os amigos da 777 Partners. E é claro, Pedrinho não está deixando barato as falas do CEO botafoguense. Além disso, vamos, é claro, trazer algumas outras novidades de mercado da bola aqui nesse Acorda Vascão, o porquê o Vasco da Gama não conseguiu trazer um zagueiro nessa janela de transferências, falar um pouquinho com vocês sobre o caso Luan Pérez, o caso Maurício Lemos, falar também sobre Maxime Domingues, jogador aí que deve ser anunciado de uma forma oficial, aquele jeitão com camisa do Vasco da Gama, anúncio nos sites oficiais do Vasco da Gama nessas próximas horas de quinta-feira. Então, a gente tem aí um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades, muitas informações nessa manhã de quinta para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí do outro lado muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, a gente faz questão de te pedir agora a sua inscrição. Você aí que está diariamente aqui no nosso canal, que curte o nosso conteúdo, porém ainda não é um inscrito, se inscreva, ajudem aí o nosso crescimento. E é claro, né, meu amigo torcedor vascaíno, você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece o nosso canal, assista ao vídeo com calma, com tranquilidade, e caso realmente curta a forma com que nós aqui trazemos as informações do Vasco da Gama, não deixe também de se inscrever. A sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Estamos aí quase chegando à marca dos 139 mil inscritos, faltam pouquíssimas pessoas, então é claro, contamos muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Além disso, curta o vídeo, compartilhe, nos siga também lá no nosso Instagram, vou colocar até aqui a vocês, esse daqui é o nosso Instagram, a gente está fazendo um trabalho bem legal por lá. Ontem colocamos um vídeo do Pedrinho, a gente está colocando mais vídeos assim, que pegou 15 mil visualizações. A gente está chegando bem junto, um vídeo diferente. Hoje também estaremos colocando um vídeo lá no Instagram sobre os últimos campeonatos brasileiros do Vasco da Gama. Uma curiosidade bem legal para você aí, torcedor vascaíno, que gosta de ouvir novidades sobre o nosso Cruz Maltino, não apenas aqui no YouTube, mas também em outras plataformas. Para ir lá no Instagram, primeiro link aqui do comentário fixado, corre lá para também fazer parte da nossa família nessa outra rede. Show, Vascão? Vambora então, né? Então, ó, siga _Lucas Moretti, primeiro link do comentário fixado aqui embaixo, e ajude o nosso crescimento também através do Instagram. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco, que o Vasco, meu amigo, a gente já vai entrar nesse assunto sobre essa treta, né, entre Pedrinho e John Textor, mas o Vasco ele precisa sim se conscientizar no mercado, entender o quanto antes a necessidade que tem de trazer reforços. Ontem tivemos aí a chegada do Maxime Domingues, creio que vai ser um jogador que irá ajudar muito esse elenco do Vasco da Gama, um atleta aí que chegou muito empolgado, né? A gente viu através das falas dele, mesmo ali no inglês, uma tradução onde realmente o jogador tá afim, deixou já muito bem claro na sua primeira, assim, no seu primeiro momento na cidade carioca, que ele já conhece o Vasco, que conhece o Romário, que é um dos grandes ídolos do clube, conhece a grandeza do Vasco, então é um jogador que já deu nas suas primeiras cartadas motivos para o torcedor vascaíno pelo menos gostar dele. Ele vem, assina um contrato, na minha opinião, longo com o Vasco, de 4 anos. Maxime Domingues tem 28 anos de idade, assina um contrato até os seus 32 anos, com o Vasco adquirindo 100% dos direitos econômicos do atleta, junto ao Gil Vicente, né?
clube aí que ele pertencia no futebol português. Até uma informação importante aqui a vocês é que o Vasco de fato comprou, tá, o Max Domingues pelo valor de 1,5 milhão de reais. No caso, 1,5 milhão de euros, perdão, em torno aí de 9 milhões e 300 mil reais. Esse foi o valor que o Vasco pagou ao Gil Vicente. Esse valor não será pago à vista, porém parcelado. O Vasco da Gama pagará em parcelas aí esse acordo feito com o Gil Vicente pela compra dos direitos econômicos de Max Domingues. E, além disso, também no acordo feito entre as partes, há aí um bônus de 0,5 milhão de euros, algo em torno aí de 3 milhões e 100 mil reais, caso o jogador possa, aqui no Vasco da Gama, ou aqui no Vasco da Gama, melhor dizendo, cumpra metas. O jogador aí tem gatilhos contratuais de metas a serem cumpridas, que envolvem número de jogos, envolvem classificação para competições internacionais, e caso o jogador consiga conquistar isso aqui no Vasco da Gama, gatilhos vão sendo realizados e o valor da venda do Gil Vicente para o Vasco aumenta e o Vasco automaticamente terá que gastar mais. Esse valor aí de venda do Gil Vicente do Max Domingues pelo Gil Vicente, né, melhor dizendo, hoje está avaliado em 9 milhões e 300 mil, mas poderá chegar até 12 milhões e 400 mil reais. Volto a repetir, um jogador que chegou aí bastante animado, bastante feliz e com muita empolgação em vestir a camisa do Vasco. Deixe a sua opinião, se você acha que vai dar certo. A gente já abriu essa enquete ontem lá no YouTube, vou até ver como tá nesse momento a enquete aí do Max Domingues. A gente separou em 4 grandes tópicos, bom para você aí ficar acompanhando também a nossa aba de comunidade do canal, porque a gente sempre por lá tá trocando essa ideia com vocês, e tá da seguinte maneira, nesse momento, 50% acharam o Max Domingues um ótimo reforço, 31% acharam o Max Domingues um bom reforço, 18% acharam o Max Domingues uma aposta e 2% não gostaram do Max Domingues, como está aparecendo aí, ó, na imagem é você. Exatamente 3 mil pessoas votaram, tínhamos aí 6 comentários, né? O André Luiz disse que Max Domingues vai ajudar muito o Vasco da Gama. O Brawley Full Power disse que não gostou da contratação. Então, assim, muita gente aí gostando da chegada do Max e a grande maioria realmente, né, indicando que gostou. 50% indicando que Max Domingues é um bom reforço. Deixa aí, é claro, também a sua opinião nos comentários. Ou caso não tenha votado na enquete, vai lá na nossa aba de comunidade, que vai aparecer para vocês a votação, para a gente entender aí no final, né, como será que a torcida do Vasco da Gama vê hoje a chegada desse meia suíço. Mas o Vasco precisa de mais. A gente tem comentado isso. O Vasco precisa de mais reforços. O Vasco não pode parar em Max Domingues, gente. Pelo amor de Deus. O Vasco precisa ir ao mercado, principalmente por um zagueiro. Eu me preocupo muito com relação ao sistema defensivo, que eu acho que no ataque o Vasco se resolve. A gente perdeu o Adson, mas ó, o Vasco trouxe o Max Domingues aí. Pode atuar como ponta se for necessário. A gente tem o Jean Davi Menezes, a gente tem o Ryan, a gente tem o David, a gente tem o Emerson Rodrigues. Se, por exemplo, o Payet se machucar, a gente vai ter um Coutinho aí em plena recuperação física querendo entrar dentro de campo. Se o Gumora se machuca, se o Cocão se machuca, a gente tem o Esforça, a gente tem o... Eita ferro, a gente tem o Esforça, a gente tem o JP, a gente tem jogadores ali suplentes no banco de reservas. Tem o Souza, por exemplo, né? Se o Piton se machuca, cara, a gente tem o Vitor Luiz, a gente tem o Leandrinho. Se o Paulo Henrique se machuca, com todas as limitações, a gente tem o Puma, que no último jogo da Copa do Brasil entrou e até gol marcou. Então, assim, as posições do Vasco, elas estão servidas. Mas a zaga me preocupa. Próxima quarta-feira, na próxima quinta, melhor dizendo, exatamente daqui a uma semana, a gente enfrenta o Atlético na Arena da Baixada. E aí, sem o João Vitor? Será que o Léo vai aguentar essa bronca? É uma dúvida que eu tenho. Será que o Léo já se recuperou emocionalmente para enfrentar um jogo desse tamanho contra o Atlético dentro da Arena da Baixada? Sinceramente, eu não sei. Eu fico muito receoso quanto a isso. E se o Léo se machucar? E se o Maicon se machucar? E aí? Vai contar com o Lincoln? Vai contar com os jogadores da base? Eu acho que não é o momento para isso. Então o Vasco ele tem que entender mais do que nunca que precisa urgentemente trazer reforços. Eu sei que internamente esse é o pensamento, mas o Vasco precisa agir. Até porque deu passos em falso nessa janela de transferências. Com o tempo passando, a gente vai descobrindo mais informações, né? E ontem o jornalista Lucas Pedrosa ele trouxe muita informação interessante aí sobre os passos que o Vasco da Gama deu nessa janela. O próprio, ele deixa muito bem claro que o Vasco ele focou de fato na contratação do zagueiro Maurício Lemos e perdeu muito tempo até na tentativa de contratar o zagueiro uruguaio. O Vasco ficou simplesmente mais de uma semana aguardando a resposta de Maurício Lemos. Enquanto isso, o Vasco automaticamente perdendo esse tempo, ficou sem buscar outro jogador no mercado. Ficou travado no Maurício.
Isso, na minha opinião, é nitidamente o seguinte: falta de conhecimento de mercado, imaturidade, juvenil. O Vasco foi juvenil no mercado ao ficar aguardando o Maurício Lemos. Chegou a conversar, mas o foco era total no Maurício. E aí o que aconteceu? Todo respeito na palavra, tomou um pé na bunda do Maurício, porque o Maurício não quis fechar e ficou aí, ó, sem ninguém no mercado. Assim como o Luan Pérez. O Vasco foi depois do Maurício atrás do Luan. O Luan pediu no Vasco da Gama um salário altíssimo, na casa dos 700, 800 mil reais, o salário que o Medel recebia. O Vasco liberou o Medel por entender que o Medel é um jogador que recebia muito. E aí vai contratar o Luan Pérez? Não tem sentido. Então o Vasco ele errou. Deu cartadas erradas. E agora tem até o próximo dia 9, se quiser trazer um jogador para entrar na Copa do Brasil. E tem até o próximo dia 20 para contar com o atleta, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Meu amigo, tem uma vasta opção de jogadores livres de mercado. Uma vasta opção. Cabe ao Vasco procurar, se interessar e contratar. E eu entendo que isso é informação, isso não é achismo. O Vasco quer contratar, mas precisa correr para conseguir trazer esse atleta. Enquanto o Vasco busca no mercado um zagueiro, fora das quatro linhas, as diretorias de Vasco da Gama e Botafogo, meu amigo, se enfrentam em um grande atrito. No dia 17 de julho, foi onde começou todo esse imbróglio aí entre John Textor e Pedrinho. Por quê? Porque o John Textor ele deu uma entrevista ao Aspas, do Globo Esporte. Falou sobre muita coisa. E dentre os assuntos comentados, um foi sobre 777 Partners, onde ele foi questionado sobre o grupo norte-americano e disse assim, olha, a gente vai ler tudo aqui a vocês. Abre aspas. Conhecendo os investidores por trás da 777, eu penso que o que aconteceu de errado no Brasil pode ser bem ruim para o país. Que o clube social foi até o tribunal e tomou o controle do clube. Ele pode estar certo sobre os problemas da 777, mas acho que deveriam ter esperado até a 777 violar alguma cláusula de acordo. O dinheiro por trás da 777 ainda está lá e é muito bem capitalizado. É uma grande empresa de seguros. Se eles escolherem cumprir com o contrato, eles têm todos os recursos financeiros para isso. Logo que começaram a surgir os problemas com a 777 ao redor do mundo, esse grupo assumiu o controle da 777 e eles estão preparados para cumprir as obrigações. Tem uma coisa muito estranha que acontece no Brasil. Estranha na perspectiva de um americano, que as pessoas podem ir a um juiz em uma sessão secreta e dizer, veja, muito claro o que estamos dizendo. E as outras partes não são convidadas para se defender e o juiz toma uma decisão de colocando no comando do clube. Isso é insano. Tem um legítimo investidor multibilionário por trás do Vasco. O cara que deu dinheiro a 777, que efetivamente é o proprietário dos ativos agora. Então, assim, nitidamente o John Textor, indo numa linha de defesa total ao grupo norte-americano. Isso em 17 de julho, há quase 2 meses atrás, John Textor se manifestando a favor da 777 Partners. Qual é a questão? À época, o Pedrinho, ele vivia todo esse imbróglio com o grupo norte-americano, entendendo o que deveria ser feito no judiciário, buscando soluções, até mesmo com uma venda do Vasco da Gama, algo que o Pedrinho busca até hoje. Mas ali havia uma grande insegurança sobre o futuro do Vasco sob o comando do Pedrinho. E o John Textor lança essa aspa. Algo que, é claro, meu amigo, não caiu bem no Vasco da Gama. E não à toa o Pedrinho, logo no dia seguinte à entrevista de John Textor divulgada pelo GE, Pedrinho ele participa de um sorteio da Copa do Brasil, o sorteio das oitavas de final, que o Vasco enfrentou inclusive a equipe do Atlético Goianiense. E o Pedrinho, nesse sorteio, onde ele participou, ele foi questionado sobre o que o John Textor falou em defesa ao grupo norte-americano. E o Pedrinho, a primeira estilingada do Pedrinho foi essa daí que está aparecendo na imagem a vocês. Com muito respeito ao Textor, ele mexeu num campo que ele não tem conhecimento do que a gente tem. Ele falou que a 77 não descumpriu nada, descumpriu diversas coisas. Ele não tem acesso ao contrato. Ele não tem acesso ao contrato. Que era para espiral, né? Então o juiz está errado que deu a liminar. Então assim, de fora as pessoas vão falar coisas que elas não sabem, como falaram diversas vezes, como eu apanhei 5 meses e as pessoas não sabiam. Eu respeito muito todos os aspectos que ele abordou nessa entrevista, mas essa, obviamente, por não ter o conhecimento, e eu não fico chateado com isso, porque outras pessoas também opinaram de forma equivocada. Mas isso, ele está equivocado e brevemente também vocês vão entender muito mais sobre esse caso. Mas meu respeito por ele é grande, a gente vê a transformação que ele
está fazendo no Botafogo, que é uma grande equipe, né? Passou muitos períodos de dificuldade. Hoje a gente vê o Botafogo brigando por títulos. E o que a gente quer é isso. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então foi isso daí, né? Primeiras palavras de Pedrinho em direção ao CEO botafoguense por realmente se envolver em algo que ele nem foi chamado para se envolver. O John Textor tem a ver com o Vasco da Gama e se envolver de uma forma errada, criticando o Vasco. E a gente que está aqui desse lado sabe muito bem que as críticas têm que ser todas elas direcionadas ao grupo norte-americano. Quem, porém, pensou que acabou ali, não acabou. Porque ontem o Botafogo ele apresentou 2 novos reforços para a temporada de 2024. O lateral Vitinho e o zagueiro Adrielson. Nessa apresentação que aconteceu no estádio Newton Santos, houve uma entrevista coletiva. E nessa entrevista coletiva, o John Textor voltou a falar sobre Pedrinho e 777 Partners. Olha aí o que John Textor fala ao ser, no caso, questionado, meu amigo torcedor vascaíno, sobre a questão de fair play financeiro. Abre aspas, então, novamente. Vamos lá. Vamos começar definindo o que é fair play financeiro. A forma que usam o termo aqui no Brasil não é a definição correta. A palavra tem sido usada em vão. Obviamente, todo mundo quer o fair play, quer um jogo justo. Se vocês forem no meu site, vão ver uma publicação sobre o que é o fair play financeiro. E aí prossegue. Eu recentemente conheci o Pedrinho do Vasco. Eu tenho conhecimento do contrato de SAF que o Vasco fez com a 777, que tinha um valor de investimento muito mais alto do que o Botafogo. Foi uma surpresa minha saber que o Pedrinho estava nessa reunião, que eu não fui convidado, discutindo temas como limite de investimento. Porém, se a 777 estivesse ainda hoje no Vasco, eles estariam investindo assim como o Botafogo. E aí, o Textor segue aí o recado falando exatamente sobre o fair play. Qual é essa reunião que o norte-americano está falando? É uma reunião que aconteceu nessa última segunda-feira, na sede da CBF, uma reunião iniciada pela Comissão Nacional de Clubes com alguns cartolas de times. John Textor alega que o Pedrinho estava presente nessa reunião e o critica. E faz novamente essa comparação com o grupo norte-americano. E aí, meu amigo, o Pedrinho, na gota d'água, ele ontem à noite, já até de madrugada, na madrugada de hoje, inclusive, foi ontem à noite não, o Pedrinho ele desce a lenha no John Textor. E em nome do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Pedrinho ele coloca nas redes do próprio clube, meu amigo, essa nota aí oficial que está aparecendo agora na imagem a vocês. E a nota, ela começa com as seguintes palavras. Abre aspas. John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que estava presente na reunião de Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amodeu. Causou uma estranheza maior a afirmação de que tem conhecimento do contrato da SAF, e o Vasco fez com a 777, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito. Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que não conhecia os fatos do desastre da 777, mas agora ao conhecer o contrato da Vasco SAF, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco. Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Porque tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que o Vasco de hoje tem representatividade. As aspas que a gente trouxe a vocês lá no início do vídeo. Prossegue. E não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. E ninguém mais vai faltar respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma nota simplesmente sensacional do Pedro Paulo. Tirou muita onda e é exatamente isso. Eu fecho esse Acorda Vascão com esse assunto e perguntando e questionando o que o John Textor tem a ver com o Vasco da Gama. Porque o John Textor, quando está em um assunto, ele envolve o nome da 777, ele envolve o nome de Pedrinho. Nunca fui contra esse cara, mas agora eu estou começando a ser. Será que ele tem algum rabo preso com a 777, irmão? Será que tem alguma coisa lá dele com os norte-americanos? Que não é compreensível. É duro de se entender. Toda vez que o John Textor vai falar, ele cita 777, ele cita o Vasco e ele critica o Pedrinho. Qual é desse cara? Qual é desse norte-americano? Cuida do Botafogo, cara. Deixa o Vasco de lado. E, na minha opinião, não haveria nota melhor do que essa do Pedrinho. Principalmente não apenas a nota em si, mas a forma como a nota é fechada. Dizendo que o Vasco de hoje tem representatividade e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada. Cara, Pedrinho tirou muita onda. A gente espera que realmente o senhor John Textor fique quieto
e pare de falar asneira por aí, porque tá falando demais já. Vão entender que ele tá no Rio de Janeiro, terra de Vasco, terra de outros clubes, não é terra dele aqui na cidade carioca. Mas enfim, deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quinta-feira, e já já estaremos aí de volta com Fala Gigante, contando, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.